Eu queria, antes de começar o meu pronunciamento, que eu tive a honra, a satisfação, convidado pela CNI, de assistir a palestra do presidente Bill Clinton, hoje de manhã aqui em Brasília. Fiquei impressionado. E eu quero fazer um comentário sobre a repercussão dessa palestra e as minhas impressões sobre ela. Mas antes, eu queria aqui, como tinha conversado com o senador Cristóvão, fazer um gesto de solidariedade com o deputado Chico Alencar, que está sofrendo uma ação que, não tenho dúvida, orquestrada por apoiadores do senhor Eduardo Cunha, tentando desqualificar um parlamentar que é uma referência positiva do ponto de vista ético, do ativismo, dos compromissos com as causas sociais, que é o colega Chico Alencar. Então, eu quero aqui, acho que devemos ter manifestações, vou fazer uma postagem também, faço um apelo à classe artística do Rio de Janeiro, aos formadores de opinião, aos companheiros que trabalham na imprensa. Nós não podemos deixar o deputado Chico Alencar virar um refém do grupo, e vou chamar de grupo para não usar outros adjetivos, que a qualquer custo querem fazer a defesa do senhor Eduardo Cunha. Eu hoje pela manhã, atendendo um convite dos colegas empresários do Acre, companheiros empresários do Acre, dirigentes da indústria no Acre. Ontem eles tiveram uma reunião, eu e o senador Petecão participamos, e eles me convidaram, como tenho uma boa relação com a CNI, presidida pelo amigo Robson Andrade, eu tive o privilégio de assistir a palestra do ex-presidente Bill Clinton. Que bom que o senador Cristóvão está aqui chegando. Senador Cristóvão, Vossa Excelência que tenta fugir do efeito manada. Eu chamo de efeito manada, assim, é quando todo mundo está indo para um lado. E aqui no Brasil, Vossa Excelência tem falado sempre que tem duas manadas, né? Uma que é ligada mais a nós do PT, que apoiamos o governo, e a outra que é da oposição, PSDB. É um fla-flu, como Vossa Excelência chama. Hoje eu vi uma voz diferente sobre o Brasil. E não era uma pessoa qualquer que estava falando. A gente tem que ter alguma referência. Era o ex-presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, presidente por 8 anos, uma pessoa que estuda os problemas que o mundo enfrenta, lidou num dos cargos mais importantes do mundo, com os seus acertos, com os seus erros, fez nome, fez história, e, salvo engano, é a 11ª vez que ele vem ao Brasil. Não é uma pessoa qualquer, ele conhece o Brasil. Conhece os problemas brasileiros, estuda os problemas brasileiros e mostrou um conhecimento da realidade que nós estamos enfrentando agora. Mas o que mais me impressionou, eu fiz aqui uma memória, durante a fala dele, fui fazendo a memória do que ele falava, senadora, presidente Vanessa. Mas eu fiquei contente, e aqui queria cumprimentar, é que eu peguei aqui Valor Econômico, peguei Jornal Globo, peguei Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, G1, e vi que nem preciso usar minha memória, porque eles fizeram matérias reproduzindo com muita correção, com muita precisão, eu diria, o sentido da fala do presidente Clinton. E ele falou para uma plateia de milhares de empresários brasileiros que estavam no ENAI, é um Encontro Nacional da Indústria. Ontem, salvo engano, houve um debate com parlamentares, eu não quero fazer nenhuma crítica, deputados e senadores, e a repercussão que eu ouvi à noite é de que tinha sido mais um enfrentamento político, um botando culpa no outro, o outro cobrando posição do outro sobre impeachment, enfim, e eles estavam também atônitos, dizendo, mas o que é que vai acontecer, senador Jorge? Anteontem nós ouvimos o ministro da Fazenda, Levi. Eu tenho procurado ser o mais sincero para poder a gente estabelecer algum diálogo, senador Cristóvão. Eu queria que o ministro Levi tivesse ouvido a
a palestra do presidente Clinton. Eu queria que a presidenta Dilma tivesse ouvido a palestra do presidente Clinton. Porque uma pessoa que conhece o país, conhece o mundo, sabe como é que são essas crises, falando. Ou seja, uma voz de fora, um olhar de fora que conhece o que nós estamos vivendo dentro do nosso país. Mas eu queria que também sentasse lá a oposição. Eu queria que sentasse lá os articulistas da imprensa. Eu queria que sentasse lá os donos dos jornais, os que mandam na linha editorial das televisões. Eu queria que eles sentassem lá, para ouvir uma voz dissonante sobre o nosso país. A voz da precaução, do apontar os erros e também dos elogios. Eu queria sinceramente que aqueles que estão com uma opinião pré-concebida e que têm a mesma posição o tempo inteiro durante esse ano de 2015 pudessem estar ali. Eu queria ver os analistas políticos ouvindo Bill Clinton falar sobre o Brasil. Eu queria ver os articulistas que escrevem todos os dias, há anos, nos jornais, com um pessimismo de dar dó sobre o nosso país, tivessem ouvido o presidente Clinton. Eu queria que os dirigentes partidários tivessem ouvido o presidente Bill Clinton. E o que é que ele falou? Ele falou, e aqui tem algumas frases que a imprensa... Eu também até queria, poxa vida, como seria bom quando o presidente Lula falasse, quando o presidente Fernando Henrique falasse, a imprensa desse o tratamento que deram ao presidente Bill Clinton. Eu estava lá. É muito preciso o tratamento que é dado. Mas eu já vi falas, entrevistas do presidente Fernando Henrique, do presidente Lula, e aí se busca aquela história de onde é que o cachorro foi mordido por alguma pessoa, e não o contrário. A história é do que é notícia, o que é notícia ruim. Então vejam só. Ele fala, é natural que eventos negativos dominem as manchetes, mas o futuro é forjado pela perspectiva de longo prazo. Ele tentou o tempo inteiro dizendo, olha, o Brasil é um país bom, tem um povo bom, vocês não podem pensar o Brasil hoje. Tem que pensar o Brasil hoje, mas tem que pensar o Brasil um pouco mais à frente. Ele conclamou a classe empresarial industrial brasileira a refletir sobre as notáveis mudanças que o nosso país viveu nos últimos anos. Ele citou Fernando Henrique com Bolsa Escola e falou que o Lula fez muito mais, ampliou com Bolsa Família. Ele falou das mudanças dos indicadores do Brasil com naturalidade, com confiança. E ele pedia, ele fala, vocês precisam refletir sobre essas notáveis melhorias que o Brasil teve, na área social, com inclusão social, na democracia. E ele usou termos assim, e mencionou o sucesso dramático do Brasil, né, em diversificar a economia, em conter a devastação da floresta. E essas são teses reais. O Brasil cresceu economicamente, fez inclusão social e reduziu o dano ao meio ambiente. Essa foi uma conquista da década passada. Ele falou que o Brasil foi muito bem em enfrentar a crise de 2008 e depois cometeu erros ao longo do caminho que nós estamos vivendo agora. Ele disse, a China tem enfrentado desafios para substituir o comércio exterior pela demanda interna como motor de crescimento. A Rússia foi atingida pela queda do preço de petróleo, disse Bill Clinton, pelas sanções econômicas. E as reformas liberalizantes propostas pelo governo da Índia não conseguem avançar no parlamento. Tudo isso teve impacto para o Brasil, porque parte significativa do PIB está relacionada às exportações das commodities. Então, Bill Clinton traduziu, senador Cristóvão, no meu ponto de vista, até com mais clareza
eu saí melhor da palestra do Bill Clinton do que, com todo o respeito, do que da palestra do ministro Levi. E olha que eu sou uma pessoa que valorizo muito o trabalho do ministro Levi, eu não faço coro com aqueles que querem intrometer-se no governo. A presidenta Dilma fez uma opção pelo ministro Levi, nós temos que, enquanto ele for ministro, temos que dar o apoio, e eu tenho feito isso aqui. Mas ele fala assim, eu falo como um amigo que adverte, apesar das dificuldades. Olha o que é que disse Bill Clinton para que eu possa ouvir Vossa Excelência. Falo como amigo do Brasil, um amigo que adverte. Apesar das dificuldades, há poucos lugares para se ser tão otimista como no Brasil. Foi bom ter ouvido isso. Ele falou mais, eu vou falar daqui a pouco para concluir, mas eu ouço o colega Cristóvão. Sem antes dizer algo, eu vi uma entrevista da senadora Marina, senador Cristóvão, da ex-ministra Marina, nós fizemos uma palestra juntos, segunda-feira, na Universidade Federal do Acre, sobre uma questão tratando de mudança do clima e também a integração regional, Bolívia, Acre e Peru. A Marina foi brilhante e ela deu uma entrevista para o Roberto Dávila. E lá na entrevista, ela que está tentando ser uma voz dissonante desse efeito manada também. A Marina tem procurado ser. Inclusive, em relação ao impeachment da presidenta Dilma, tem pago por isso, porque ela diz, não se troca de governo só porque ele está mal avaliado, não se troca de governo só porque alguém se reúne para fazê-lo. E ela estava estimulando que, será que não era hora de Lula e Fernando Henrique conversarem? Eu estava ouvindo o presidente Bill Clinton, um nível tão elevado, e ela usou um argumento interessante. O Lula fez alianças com Eduardo Cunha, com o PMDB, com não sei quem, né? Fernando Henrique fez também alianças com setores completamente descolados do que o PSDB prega. Por que não se pode, em nome de um país, em nome de uma política de um nível mais elevado, ou nós vamos ficar refém da política do Eduardo Cunha, que agora veio por terra? Ou nós vamos sair dessa hipocrisia que estamos metidos e fazer algo com as nossas diferenças num nível mais elevado, ou então o país vai seguir sangrando, e sangrando na política, ele danifica de morte a economia. Eu ouço o senador Cristóvão para poder encerrar meu pronunciamento. Senador, eu até preferia, no encerramento, para ver todos os subsídios que o senhor trouxe do presidente Clinton, mas, de qualquer maneira, já dá para eu... Eu já passei, era um pouco... Já passou. Eu quero dizer o seguinte, em primeiro lugar, as pessoas que entram no meu gabinete ficam surpresas, porque eu tenho diversos exemplares da autobiografia do presidente Clinton. E as pessoas perguntam por que é que tem tantas cópias de um mesmo livro. É porque cada exemplar, senador, é em um idioma diferente. Idiomas que eu nem sei ler. Mas eu trouxe porque foi ele que divulgou pelo mundo, além do Banco Mundial e das Nações Unidas, a palavra Bolsa Escola, que eu tenho um orgulho pessoal. Ele se referiu hoje que... Se referiu, eu né? sei da história de vida do governo aqui, de Vossa Excelência, com essa temática. Essa palavra da Bolsa fui Escola. eu que bolei. Fui eu que criei em 94 na campanha, para significar um programa que eu já tinha criado antes, chamado Renda Mínima Vinculada à Educação. Então, eu tenho admiração dele, porque foi um presidente que fez muito e que conseguiu déficit zero, o único dos Estados Unidos na história recente. E eu já assisti palestra dele e reconheço que merece todo o empenho. E o senhor trazer isso aqui é muito bom e eu vou querer ler esse discurso com cuidado. Mas eu quero tocar em 2 pontos. Primeiro, que ele falou nas perspectivas de longo prazo, e eu estou totalmente de acordo com ele, que o Brasil tem tudo para ser um grande país. Só que as perspectivas de longo prazo dependem de nós, os líderes de hoje. E, provavelmente, o presidente Bill Clinton está percebendo, sabendo, tendo informações de que nós não estamos fazendo o dever de casa para realizar aquilo que ele vê como sendo um destino brasileiro. E é um destino, mas destino nacional não se realiza automaticamente. Até mágica precisa de um mágico para tirar o coelhinho da cartola. Então, aí, a partir disso que ele falou, que eu acho ótimo que o senhor traga, faça-nos uma reflexão. O que é que a gente está deixando de fazer para que uma perspectiva positiva dessa, que vem de um líder de fora,
a gente pode não realizar. Segundo, sobre as lideranças empresariais. Eu acho ótimo que ele mostre o passado, para que os líderes empresariais percebam que esse país evoluiu muito nos últimos 20 anos. Mas, para o futuro, volto à perspectiva, nossos empresários precisam descobrir que, se eles não forem capazes, e na próxima semana o senhor e eu vamos estar juntos na aprovação de um projeto de lei que toca nisso. Se eles não forem capazes de perceber a importância do conhecimento, da ciência, da tecnologia e, portanto, da educação, eles não vão dar a contribuição que o Brasil precisa deles. Então, do discurso eu tiro que, primeiro, acredito no que ele coloca. Não acho que seja apenas a gentileza de um visitante. Visitante não diz que a casa está desarrumada. Visitante não elogia casa, não critica a casa onde ele está. Mas eu acho que ele não fez isso só por gentileza. De fato, o Brasil tem um futuro. Mas aí eu ponho duas coisas que o senhor falou e eu coloco. Do ponto de vista da perspectiva de futuro, nosso papel. E do ponto de vista dos empresários, o papel deles, como agentes de inovação, que eles não estão sendo até aqui no Brasil. Então, vamos pegar o discurso do Clinton e espalhar por aí com uma pergunta. O que é que a gente pode fazer para que essa perspectiva que ele traz se transforme em realidade e não fique apenas como um alerta, uma sugestão, uma admiração de um visitante externo? Muito bem, senador Cristóvão, eu agradeço a parte de Vossa Excelência. E o que eu achei interessante era o público que estava lá. Porque vamos fazer uma pergunta para nós mesmos. Se foram gerados mais de 20 milhões de empregos nos últimos 12 anos, agora estamos vivendo uma fase ruim, até com desemprego. Se tivemos um controle da economia, com crescimento econômico nos últimos 20 anos. Se o PIB do Brasil saiu de 500 bilhões de dólares para 2,3 trilhões. É pouco, sim. O do Japão é o dobro. Com a metade da população, um pouco mais da metade da população. Mas os empresários lucraram muito. Muita gente que não tinha nada passou a ter muita coisa. E quem tinha muita coisa passou a ter muito mais. E foi bom aqueles empresários, porque tem uma grita geral nesse país, porque as pessoas só sabem fazer a política do ganha-ganha. A política de alguma contenção, parece que ninguém está preparado para ela. E aí tem que vir alguém de fora para nos dar esse alerta. Ele falou também, senador Cristóvão, dessa ação de alguns usando religiões, questões religiosas, para ter poder e acumular dinheiro no mundo. Nós estamos enfrentando isso. Falou do Estado Islâmico. E o Brasil, pelo menos até aqui, ainda está livre de uma série dessas doenças. E ele fez um alerta. O Brasil é um país que tem muitas vantagens comparativas com os países dos BRICS, inclusive. Ele colocou, quando vocês acordarem e lerem algo ruim, falou das manchetes do mundo árabe. Falou, as manchetes são muito piores. Ele reclamava. Mas quando vocês acordarem e lerem algo ruim, pense nas coisas boas. Nas forças positivas, lembrem que seu país não está imune contra as forças negativas, mas tem mecanismos fortes. É um país forte, tem um povo trabalhador. Tenho certeza de que daqui a 5 anos vocês vão se perguntar por que estavam se preocupando tanto nesses tempos. Então, eu concluo usando uma frase dele. Ele disse, eu preferiria estar na posição do Brasil do que na de muitos outros países. Essa é uma frase do ex-presidente Bill Clinton, que deve, sim, ser fonte de inspiração. Será que o caminho para esse país é o quanto pior, pior? Será que o caminho para esse país, a resposta que nós temos que dar para a população é só da crítica, do defeito, de que nada funciona, que tudo está errado? Será que nós não estamos perdendo tempo demais com isso? Não fizemos o dever de casa, não mexemos no sistema político. Temos 30 partidos. É quase impossível ser governo nesse país sem abrir mão dos compromissos assumidos durante o período da eleição, que antecede as eleições? Será que um Congresso como o nosso tem que ficar discutindo pautas bombas, como nós passamos em 2015, que agora a gente
espera por fim no dia 17 de novembro, com a sessão do Congresso? Será que a nossa sina é discutir agora a pauta conservadora do Estatuto do Armamento, que o senhor Eduardo Cunha nos impõe, que a bancada conservadora nos impõe, de tirar direito das mulheres, de trazer questões que nos levam para o século XIX? Nós estamos no século XXI. O Brasil é um país do futuro, mas nós temos que trabalhar no presente para melhorar a vida dos brasileiros, para tornar esse país digno do seu futuro. E nós não vamos fazer isso. Nós não vamos tornar o nosso Brasil digno do seu futuro se nós não agirmos agora no presente. Mas sempre com a cabeça, com o pensamento no médio e longo prazo, como ainda há pouco falava o senador Cristóvão e que nos lembrou hoje o presidente. Senadora Vanessa, ela vai ser a próxima oradora, vamos fazer a ordem do dia, os colegas que inclusive estão como líder vão poder falar 20 minutos, porque a ordem do dia nós não temos, mas para mim foi muito importante vir aqui, e eu faço um apelo aos articulistas, às pessoas da oposição. Eu estou mandando uma carta para cada senador, reproduzindo o que eu ouvi do ex-presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, hoje pela manhã aqui em Brasília. Talvez ele nos deixou bons temas para reflexão, se nós tivermos realmente compromisso com o povo brasileiro e com o nosso país. Muito obrigado.